Rio Harp Festival chega, em 2022, à sua 17ª edição e se afirma como um dos principais festivais do mundo, transformando o Rio de Janeiro na capital mundial das harpas, apresentando a versatilidade do instrumento a todo o seu público, sendo pioneiro a colocar em sua programação orquestras de comunidades criadas a partir de projetos de inclusão social através da música, tocando junto aos arpistas convidados. Sejam bem-vindos! O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Harp Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Do 17º Rio Harp Festival. Produção Carpex Empreendimentos e Promoções, Instituto Cultural Música no Museu, direção Sérgio da Costa e Silva. Esse projeto tem o patrocínio do Banco do Brasil. Solicitamos a gentileza de desligarem seus aparelhos sonoros e telefones celulares. Informamos que gravações, fotografias e filmagens não são permitidas. O Centro Cultural Banco do Brasil deseja a todos um ótimo espetáculo. O CCBB está no Facebook, Instagram e Twitter. Siga, curta e compartilhe. Boa tarde. Estamos chegando ao final da nossa maratona. Amanhã a gente encerra o nosso 17º Rio Harp Festival. E, como sempre, na maior alegria pelo prestígio da presença de vocês, todos os concertos lotados. E estou vendo alguns lugares vagos, mas já sei, tem uma explicação, que as pessoas já foram para o consulado de Portugal para pegar lugar na fila, que lá são 100 lugares apenas. Então, esse grupo aqui todinho já foi. Quer dizer, então, já vê, são as pessoas que estão acompanhando desde o início o nosso festival. Mas, claro, se vocês quiserem ir na continuidade, vai ser muito interessante uma apresentação de uma orquestra de gaitas de foles com harpas. Então, é um programa muito diferente. Também queria dizer a vocês que os músicos todos que estão participando são muito felizes, têm nos mandado e-mails, dizendo da alegria que estiveram aqui, do carinho, do calor do público. Então, todos eles são muito animados com o que aconteceu, com a participação que tiveram aqui, e já estão pedindo para vir no 18º Rio Harp Festival, no ano que vem. Então, a gente espera que a gente possa dar continuidade e realmente motivados por essa excelente plateia que tem prestigiado o tempo todo. Também queria dizer que o Música no Museu continua e, a partir de segunda-feira, nós vamos ter um programa Sons do Brasil. Não sei se já pegaram o programinha. Quem não tiver, está na porta, ali pode pegar. Nós vamos fazer as músicas, os sons das 5 regiões geográficas do Brasil: Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Então, precedido de um vídeo de pequena duração, mostrando a pujança da nossa música, da riqueza da nossa música, e com músicos de maior prestígio tocando essas músicas de cada região. Então, vai ser bem interessante, e eu também já convido vocês
Mas antes a gente encerra. Nós vamos aumentar um pouquinho o festival. Vamos ter na segunda-feira, às 19 horas, no Palácio Tiradentes, uma apresentação de um arpista argentino, o Walter Darpa. Então, quem quiser ainda ter um gostinho de festival, na segunda-feira, 19 horas. E, na sequência, vamos ter também um trio do México, de cordas, que viria para participar, atrasou, e nós vamos apresentar aqui no CCBB, só que na sala 26, que é o quarto andar. Tá? Então, dados os avisos todinhos, queria chamar hoje Beatriz Milan, que é da Espanha, e que também tenho certeza que vocês vão gostar. Ela faz um programa lindo, e ela está se apresentando já pela segunda vez, terceira vez, eu acho. E, realmente, quem já assistiu gostou muito, e quem ainda não assistiu, eu tenho certeza que vai gostar, e ela escolheu um programa muito interessante. Tá? Então, com vocês, com a nossa senha, Beatriz Milan.
Beatriz Millán, vengo de España. Es mi primera vez en Río de Janeiro, en Brasil, y estoy encantada de estar aquí ofreciendo este programa, principalmente de compositores españoles. Esta obra era La pavana con su glosa de Antonio de Cabezón, un compositor del siglo XVI, y ahora la obra que voy a interpretar es la sonata en re mayor de Mateo Albéniz.
La siguiente obra que voy a interpretar es el Aire y Variaciones y Rondo Pastoral de Mozart, una de las pocas obras escritas originalmente para arpa.
interpretar el primer arabesco de Debussy.
Sobre la nieve cae la nieve. Estoy en paz. No hay cielo ni tierra, solo nieve, cayendo incesantemente. Hacia el fin, atravesando la densa nieve, la senda del pincel.
7 de Ligeti, y después las otras serán 3 haikus, son haikus de la nieve, de la compositora española Mercedes Zavala. Eran Nieve sobre nieve, Incesante nieve y La senda del pincel. Ahora voy a interpretar otra obra de compositor español llamado Eduardo López Chavarri, encuadrado dentro de sus cuentos y fantasías el número 5, que es El viejo castillo moro. Interpretar una obra de María Rosa Calón Manzano, que ha venido a este festival y ha tocado en muchas ocasiones, pero esta vez no ha podido asistir, y en representación a ella, que también es compositora, voy a tocar El soldadito de plomo, que está dentro de un cuaderno didáctico que se llama El mundo de los niños.
como cierre del programa voy a tocar la obra El viejo zorcico del compositor español Jesús Guridi.
Bom, se vocês aplaudirem muito, ela vai repetir uma das músicas. E eu queria lembrar, bom, amanhã nós encerramos aqui no CCBB, temos 2 programas, ela se apresenta novamente às 13 horas, depois ela viaja para a Espanha na sequência, e vamos ter um duo de harpa e flauta de brasileiros, Vanja Ferreira na harpa e Hélder Teixeira na flauta. Também um programa muito bonito, e a gente se encerra com brasileiros aqui no CCBB, mas nós vamos fazer mais um concerto na segunda-feira, 19 horas, lá no Palácio Tiradentes, entrada pela Rua Dom Manuel. Então, o finalzinho mesmo será na segunda-feira, que eu convido a todos vocês. Tá? E vamos ter daqui a pouco, eu já estou indo para lá, no Palácio São Clemente, uma apresentação de um arpista mexicano com uma orquestra de gaitas de foles, algo bem diferente também. Só que lá tem 100 lugares, quer dizer, tem que sair daqui rapidamente para poder pegar lugar na fila, tá? E, novamente, então, dando sequência, apresentar essa beleza de apresentação.
Sejam bem-vindos. O Banco do Brasil agradece sua presença para a apresentação de mais uma atração do 17º Rio Arp